Estamos de volta com o programa Opinião Minas para falar de uma nova atração turística na capital. Para a maioria das pessoas, cemitérios remetem a tristeza, perdas, saudades, sofrimento. Mas o cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte, é considerado patrimônio cultural e já recebe visitas guiadas de quem quiser conhecer um museu a céu aberto. A experiência não é nova, já ocorre em outras cidades do mundo, como Buenos Aires, na Argentina, Paris, na França. Aqui em Belo Horizonte, a historiadora Marcelina das Graças de Almeida é responsável pelo levantamento do patrimônio do Bonfim. Bom dia, professora. Bom dia. Como surgiu o seu interesse em estudar obras no cemitério? É um interesse bastante antigo. Surgiu, na realidade, quando eu estava desenvolvendo uma pesquisa que contemplaria a história de Belo Horizonte na ocasião em que Belo Horizonte ia completar 100 anos. Isso, então, final do século XX, 1997, Belo Horizonte ia completar 100 anos, e um grupo de pesquisadores, coordenado pela ex-professora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Marília Andrés, organizou um projeto que seria elaborar um levantamento do universo das artes plásticas produzidas na cidade nesses 100 anos. Então, eram vários pesquisadores trabalhando, períodos diferentes da história da cidade, e a mim coube pesquisar exatamente o momento que é a passagem da construção, do planejamento e construção da cidade até o início da década de 20. E ao começar a fazer esse levantamento, a minha grande surpresa foi descobrir que, para além de artistas e artesãos que haviam trabalhado no processo de construção e decoração da capital, haviam também trabalhado no cemitério do Bonfim. Esse foi meu primeiro contato com o cemitério. Então, o projeto se concluiu, nós não podíamos abordar apenas o cemitério do Bonfim neste projeto, porque ele envolvia um universo de artes muito mais amplo, e eu tomei para mim, então, essa decisão de continuar pesquisando. E o que as pessoas podem encontrar de obras de arte, então, nesse cemitério? Inúmeras obras de arte que estão ligadas a vários períodos estilísticos da história do universo das artes plásticas, desde que Belo Horizonte foi planejado. Então, nós vamos encontrar artistas trabalhando o Art Nouveau, o Art Deco, nós encontramos artistas trabalhando com modelos estéticos ligados ao neoconcretismo, aos movimentos de arte moderna, e encontra também uma produção tumular que é muito característica dos cemitérios desse período, do século XIX, que nós chamamos de cemitérios oitocentistas. Por que o que caracteriza exatamente? Porque são cemitérios que nascem a partir das grandes discussões que na Europa começa no século XVIII, com a questão da laicização da morte, do afastamento dos mortos, do convívio com os vivos nas igrejas. E esses cemitérios, eles nascem como uma ruptura com um comportamento em relação aos mortos, ao culto aos mortos. E esses cemitérios, o momento de grande boom, o hegemônico do nascimento desses cemitérios, é exatamente o século XIX. Então, é nessa passagem entre o século XVIII para o século XX, então é nesse meio, 1830, 1850, que no mundo inteiro, no mundo ocidental, no mundo conhecido como mundo ocidental, então a Europa, os países aqui da América Latina, como Argentina, por exemplo, que vão aparecer esses cemitérios, que são cemitérios fora dos espaços sagrados, dos espaços das igrejas. São cemitérios que nascem, que vão ser plantados em espaços abertos. E aí, se antes as pessoas, ao serem sepultadas numa igreja, ali elas já estavam dizendo qual era o status a qual pertenciam, quando esses cemitérios surgem, a maneira das pessoas demonstrarem o seu status é através da construção tumular. Daí, veremos essa diversidade, então veremos túmulos grandiosos, túmulos modestos, túmulos que remetem a elementos religiosos, porque ali é o momento de você demarcar o seu espaço.
daquela família, né? Daquela família, que era tão daquele homem naquela público. Época. E o traçado do cemitério do Bonfim tem a ver com o traçado da cidade. Sim, até porque nós não podemos separar o nascimento do cemitério do Bonfim... Que foi o primeiro de Belo Horizonte. Da construção da cidade. Belo Horizonte é uma cidade planejada. Tudo foi planejado. Embora hoje a gente fique até meio em dúvida, assim, porque vivemos uma cidade ela cresceu caótica, demais, cresceu, né? Mas ela, o centro no ali momento era... do seu planejamento, no final do século XIX, então todos os equipamentos urbanos que eram considerados necessários foram planejados. E, nesse caso, inclusive o cemitério. E tem artistas, inclusive, que... artistas e pessoas assim que trabalharam na construção da cidade, que também trabalharam na concepção do cemitério. Sim. E tem lugares aqui, tem prédios importantes da capital que tem a marca da mesma pessoa que fez o cemitério, sim. Não é isso? E sim, vale a pena destacar um austríaco, o nome dele é João Amadeu Muckiu. Ele, no cemitério do Bonfim, ele é considerado o Michelangelo do Bonfim, porque ele era um artista talentosíssimo, tem túmulos e construções funerárias que foram pensadas e feitas, executadas por ele. E ele também trabalhou em vários prédios aqui da capital. Por exemplo? Por exemplo, o prédio da Academia Mineira de Letras, a fachada da igreja de Nossa Senhora, a Basílica de Lourdes, o antigo prédio dos Correios, onde hoje funciona, onde tem os prédios do Sulacap e Sul-América. Ali existia um prédio que era dos Correios e que foi trabalhado por ele. Então, o seu João tem uma projeção muito grande, não apenas na cidade, a gente brinca com essa metáfora, a cidade dos vivos e na cidade dos mortos. Ô, Marcelina, agora, muita gente pode estar em casa pensando assim, mas fazer um passeio num cemitério não é estranho, mórbido? Como é que... A gente já até citou isso aqui, que em outros países isso acontece, é comum, né? Como é que a senhora vê essa questão mesmo de usar esse espaço como uma atração turística? Levar as pessoas a visitar com esse outro olhar, né? Na realidade, a questão da atração turística, ela é um elemento que a gente utiliza para atrair as pessoas à visitação. Porque, sob minha concepção, o mais importante é mostrar para a população belo-horizontina a importância do patrimônio histórico e ter uma ação de educação patrimonial. O turismo, ele vem acoplado, ele vem junto. É lógico que vencer os preconceitos e as dificuldades que as pessoas, modo geral, possuem, principalmente na contemporaneidade, de falar sobre a morte, de discutir sobre este assunto, é falar de emoções. Então, não é um assunto fácil de ser tratado. Não é fácil, mas é necessário. E as visitas ao Bonfim, elas cumprem esse duplo papel, que é de permitir que as pessoas pensem, reflitam sobre a finitude, que é o que nos torna... A única certeza da vida. Que temos, né? E, ao mesmo tempo, educar patrimonialmente. Porque você só protege e você só guarda aquilo que você conhece, aquilo que você respeita. Então, se a gente não conhece, a gente não se importa. Então, o turismo, ele é só mais um dado, é só um elemento que pode motivar as pessoas a conhecerem aquele espaço tão importante. E é interessante que o Cemitério do Bonfim é considerado um museu a céu aberto justamente por essas obras tão importantes, não é isso? Normalmente as pessoas tratam dessa forma, né? E, embora conceitualmente, no mundo acadêmico, a gente nem trate o cemitério como um museu. Cemitério é cemitério, museu é museu. São categorias bem distintas. Né? Mas, modo geral, né, num senso comum, quando as pessoas tratam o cemitério como um museu, nós até compreendemos e não rebatemos essa ideia, porque da mesma forma que as pessoas visitam os museus, a gente espera que as pessoas também visitem o cemitério e encontrem naquele espaço elementos que mereçam a apreciação,
seja apreciação estética, seja apreciação religiosa, antropológica, cultural, patrimonial. O cemitério ele tem toda essa carga cultural que pode ser bem explorada. Eu falei aqui que muita gente em casa pode estar achando estranho, né, visitar um cemitério como um espaço de turismo e tudo, mas para quem acha que pouca gente tem interesse turístico, né, no cemitério, as vagas para as visitas guiadas acabam rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Então você vê que as pessoas têm realmente uma curiosidade, né? Qual que é a capacidade de visitação? Nós começamos as visitas guiadas oficialmente, porque essa ação de levar pessoas ao cemitério, nós já estamos fazendo isso há muito tempo, né? Agora ela que foi incluída oficialmente, agora, né? Desde o ano passado, numa parceria que foi estabelecida entre a Universidade Estadual de Minas Gerais, a Fundação de Parques Municipais e o IEFA, o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico, nós criamos um termo, assinamos juntos um termo de parceria e desde junho do ano passado decidimos tirar essas visitas só do âmbito acadêmico e levá-las para a população, modo geral. Então, qualquer pessoa pode se inscrever nessas visitas. A primeira visita aconteceu no dia 24 de junho. A gente não esperava que existisse uma adesão tão grande. E a nossa surpresa foi que das 30 vagas que nós abrimos, se esgotaram na primeira semana. Tivemos que abrir 2 visitas extras e desde então o projeto tem mantido essa longevidade. Nós temos visitas que acontecem uma vez por mês, normalmente no último domingo de cada mês, sempre pela manhã, e hoje a capacidade é de 40 visitantes, mas normalmente aparecem até mais pessoas. A gente não fala, vai embora, fica, acompanha. Já houve domingos em que eu guiei 55 pessoas. Impressionante. É impressionante, o interesse é grande. Para quem quiser agendar essas visitas, pode ligar para o 3277-5398 ou então mandar um e-mail para agendaparques@pbh.gov.br. Obrigada, Marcelina, pela sua presença. Eu que agradeço, parabéns muito pelo obrigada. trabalho. Bom dia. Muito obrigada. Por hoje é só, Opinião Minas termina aqui, mas continua na internet. Obrigada pela sua companhia e um ótimo dia para você.